Bom dia a todos, a paz. Sou a missionária Terezinha de Souza Reis. Estou passando aqui para estar gravando um minutinho a todos, filhos e filhas de Deus. Quando Deus fez este mundo, cada coisa em teu lugar. Fez o céu e fez a terra, para que nela nós venhamos habitar. Mas não podemos esquecer que teu filho vai voltar. Glória a Deus. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, vamos passar aqui dando glória, sem olhar a desadversidade do mundo. Jesus disse que ele não era daqui. E quem estiver com Jesus também não é daqui. Mas tem que passar aqui. Jesus disse que os humildes e mansos de coração vai herdar a terra. A nova Jerusalém celeste, ela não vai subir, ela vai descer. Com a sua igreja remida no sangue do Cordeiro. Para nunca mais sofrer tentações do inimigo. Deus disse que o povo, aquele povo que não obedecia lá em Israel, nós somos Israel, né? Ele sofria, né? Porque não tinha conhecimento. E muitas vezes, hoje, não é diferente. Se falar, Jesus vai voltar, muitos vão achar que nós somos ignorantes. Porque não ouviu Noé, não ouviu Abraão, lá em Sodoma e Gomorra. Então, não é muito diferente que hoje. Mesmo com todos os testemunhos escritos nas Sagradas Escrituras, que foi deixado para que nós não venha perecer por causa daquilo que os outros pereceram. Mas hoje, o mundo está mais diferente. Aquele tempo, nós não tinha a vaidade da mídia. Nós não tinha a vaidade das redes sociais. Nós aprendíamos o certo ou o errado dentro de casa. Dentro de casa. Se a mãe falasse certo, o pai falasse certo, glória a Deus, aleluia. Mas se não falasse também, aprendi ali. Então hoje, diz que o mundo está de cabeça para baixo. Não está, não. Quem está de cabeça para baixo é o povo, que aceita tudo que coloca na sua cabeça. Sabemos que não é fácil nos dias de hoje, com tantas informações. Umas mentirosas e a verdade se perdendo no meio da mentira. Então, a única que vai ter glória é a palavra verdadeira de Deus. Essa ninguém muda. Essa ninguém muda. Quando ele cansou
de mandar os seus ungidos, profetas, e ninguém respeitava, destruía a vida dos profetas, a gente pode ver, né? Que ficou só o profeta Elias, né? Aquele bravo, valente, né? Mas mesmo assim ele temia pela vida dele, né? Para quem pega a escritura e lê, vê. Ele chegou a se esconder, pediu a morte, mas não era a hora. Tem hora que nós queremos morrer, mas não é hora. Está amarrado, destruir não Jesus, morte, né? Nós somos da vida. Porque quem vive com Jesus não morre nunca. Nunca. Dorme. Porque senão tem coisa que foi escrita, está escrito, e seria em vão. E não é em vão. Quando Jesus se entregou na cruz, que rasgou o véu do templo, que rasgou, dando a liberdade, houve terremoto, escuridão, abalou os túmulos dos santos, e eles saíram dos túmulos. As rochas cederam e eles saíram. Então ele estava enterrado, estavam, mas estava vivo. Que Deus manda no céu, na superfície, na terra e abaixo da terra. O fôlego de vida é dele. Não importa quanto tempo esse cara lá. Mas eles saíram com o corpo santo, porque era santo. Tem pessoa que tem conhecimento de casos assim. Eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento, não só um, de pessoa que quando foi transferir os restos mortais das pessoas de um local onde que seria um cemitério pequeno, e a população estava crescendo, e obviamente estava acontecendo de não ter mais lugar, e foi retirado. Lógico, a autorização da família, né? Entre prefeitura, né? Ali tudo, né? Não vou falar local, né? Porque a gente tem que ter ética. Então, quando se abriu um túmulo, tinha uma pessoa, não vou falar se é homem, se é mulher, eu sei que é. Essa pessoa, ela está do mesmo jeitinho que ela foi sepultada. A terra não teve poder contra ela. Segundo, veio os líderes religiosos, né? Não sei de que denominação, mas quem reconhece corpo santo é só uma, né? Todos podem ter santo dentro de suas igrejas, mas quem reconhece é só uma. E não vou citar nome aqui. Todo mundo sabe quem é. Qual é? Veio e levou para depositar em uma urna lá na sua igreja. Então é assim, meus irmãos. Não vamos fazer de João sem braço, desentendido, porque as coisas continuam existindo hoje. Porque senão o que teria valido a ressurreição de Jesus Cristo? Por que tinha valido? Se nós não podemos participar disso. Então tem gente que participa e acabou. Não adianta. Não adianta tampar o sol com a peneira e dizer que não está vendo o sol. Ah, isso não acontece nos dias de hoje. Acontece sim.
Acontece sim. Como eu sei também que tem uma cidade, eu só tenho a cara de boba, mas não sou boba, sabe? Eu sou informada. Eu sou informada por aquele que é o dono da informação, o Espírito Santo. Ele vai em todos os locais e lugares. Segundo, tem uma cidade que tem uma pessoa que morreu nos prazeres da vida, na vaidade da vida. Toda pintada, toda cheia de apetrecho, né? Em uma festa que costuma acontecer em mês vindouros aí. No segundo mês do ano. E essa pessoa acabou perdendo a vida. E essa pessoa, a terra também não aceitou ela. Tem uns que a terra não tem poder de desfazer, e tem uns que a terra também deixa lá. E essa pessoa, só líderes espirituais, que ia lá cuidar desse local onde ela estava. Então, meus irmãos, vamos buscar de Deus o verdadeiro caminho. Porque um dia, isso é certo, que Jesus voltará. Estando nós em plena vida material ou plena vida dormindo na espera. Lembro, dentro da palavra de Deus, de uma mulher chamada Débora, em qual me inspiro muito. Eu me inspiro muito, porque quem vai ser estrangeiro em terra dos outros, sabe o que é. E eu tive 8 anos e meio fora do meu estado dos outros, né? E lá eu trabalhava. Independente com companheira, companheiro, ou eu, com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu uso falar que eu nunca ia só. Eu sempre ia em 4. Deus na frente, Jesus, o Espírito e eu. E os anjos dando proteção. Passei em lugares que morador dizia: a senhora não podia estar nesse local, nessas horas. É muito perigoso. Eu falava. Não há perigo para quem está na luz. As trevas, elas não tem outro jeito para elas existirem se elas não seguirem a luz. Porque elas não têm luz próprias. Então, o lugar que tem uma luz, algo da escuridão vai querer se aproximar. Só que não vai fazer nada. Então, meus irmãos, profetiza Débora, juíza, esta mulher, ela administrava debaixo de uma palmeira, as palmeiras de Débora. Então, ali é o templo dela. E Baraque era o capitão. Deus deu uma ordem para que Baraque fosse enfrentar um exército de Jubi. Jubi, acho que é esse mesmo o nome desses homens lá. Só que Baraque
Acho que ele confiava tanto na juíza profeta, né? Que ele falou: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Entendeu? Aí, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, ela se levantou e falou: eu vou contigo. Só que você não terá honra pelo caminho. Ela foi como uma sustentação. Claro, está me arrepiando aqui essa palavra. Eita glória. Chegando lá, ele se deparou com o exército inimigo. Aí ele se pôs a lutar com o exército dele. Porque Deus tinha dado o exército para ele, né? Mas ele não teve coragem de ir como capitão sem a presença da profeta Débora. Então, meus irmãos, nós não estamos perdidos no mundo. Nós tem alguém que está olhando para nós. Eu recordo, meus irmãos, agora que a cabeça de um profeta, a cabeça de um missionário, guiado pelo Espírito Santo, é como uma caixinha de segredo, que vai como um rolo desenrolando. Eu recordo que eu fui fazer um trabalho muito pesado, em uma cidade onde eu trabalhava. E lá, Deus me mostrou o que estava naquela casa. E por que estava. Indaguei daquela filha e falei... Tem que segurar a língua, né? Pra gente não falar o nome. Perguntei, quanto tempo acontece isso aqui? Toda vida que eu me conheço por gente que mora aqui, isso acontece. Nesse instante, Deus me mostrou algo que alguns podem falar, essa mulher é louca de pedra. Mas não sou louca de pedra. Eu sou louca de fé. Louca por acreditar na palavra do meu amado Jesus. Eu faço essa obra, mas vocês podem fazer muito mais do que eu. Estou falando neiras? Não, está na Bíblia. Aí eu falei para aquela moça, aquela jovem senhora, irmão era meio louco, filho era tudo meio louco, uma casa esquisita, uma casa mal repartida, um quintal muito sujo. E eu falei, eu preciso voltar e levar o assunto para o meu líder espiritual, do que eu vi. Não posso fazer nada sem a orientação dele. Porque se tem uma coisa que eu sou temente, é a Deus, meus orientadores. Porque se fosse para mim andar do jeito que minha cabeça quer, não tinha um líder. Então, meus irmãos, fui, levei e falei. E ali a gente fez um trabalho de longos dias. E acabamos, né, fazendo o desfecho do que estava acontecendo. Eu vou abreviar para não ficar muito longo, que é muito longo. Eu gosto de falar, mas tem coisa que a pessoa tem que entender por entre as linhas. O bom conhecedor vai entender o que é um T e vai entender o que é um I.
É só se ligar na mente para entender sem perguntar. Voltei e falei: você construiu essa casa aqui, minha filha? Não. Quem construiu essa casa? Ah, tá. Aqui foi minha mãe que comprou o terreno, construiu essa casa. Aí eu fiquei com ela. Lógico, quando ela partiu, né? Então eu falei: olha, o que está acontecendo aqui, você não tem culpa, tua mãe não tem culpa, não foi teu pai, não foi tua mãe que fez, mas alguém tinha feito, tua mãe comprou o terreno, não sabia. Então ali, não sei se é daquelas épocas, se acontecesse um fato de um falecimento, às vezes a pessoa fazia ali mesmo um local e se voltava. Chega, coça os piolhos, mesmo sem ter. Parece que o cabelo sobe tudo assim, ó. Mesma coisa que fiquei lá. Aí eu falei para ela: é só testemunho que eu tô contando, viu? Eu tô contando testemunho. Para saber quem é Deus na vida que ele escolhe. Então ali, naquele local, tinha tido um sepultamento. E Deus me mostrou que ia haver um manifesto ali. Aí não seria comigo, para mim, mas sim com a pessoa da casa. E eu falei para ela: olha, provavelmente, não sei que dia, que hora vai ser, alguém vai falar com a senhora. Alguém vai falar com a senhora. E não vai ter medo. Vai ser muito suave. E eu quero que a senhora fique firme. E se puder perguntar, pergunte. Porque é assim, meus irmãos. É assim. Nós falamos, tanto de um lado como do outro. Se é assim, quando a gente falar, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Entendeu? Tem pessoa que duvida. Mas é real. É real. E aquela mulher, numa certa feita lá, uma noite, ela ouviu uma voz: tia. Parece coisa macabra, né? Mas é a realidade. Ela despertou e falou: quem está falando? Ela recordou que a missionária Terezinha tinha mandado ela perguntar. E a voz falou: eu sou fulana de tal. Ela falou: mas o que você faz aqui? Não, tia. Eu não estou aqui. Eu já morri. Ela falou: mas quando? Ela disse: em 1946. Ela disse: mas e seu pai? Ah, meu pai, quando aconteceu isso aí, meu pai sumiu. E eu não sei. E a sua mãe? A minha mãe, ela ficou louca e morreu. Então, meus irmãos, nós estamos no Rio da Terra e não conhecemos tudo. Se não for o Espírito Santo nos revelar. E ele revela.
Aí tinha umas coisas naquela casa que a gente, eu e os outros missionários, presbíteros que foram, não gostamos de olhar, né? Mandamos até a mulher tirar, mas parece que ela era muito apegada àquilo. Eram umas bonecas esquisitas. Aquelas bonecas parece que estavam cuidando da gente. Aí disse que essa voz falou: tia, eu quero a boneca. Eu nunca brinquei com a boneca. Ela falou: mas como vou te dar boneca? Mas eu nunca brinquei com a boneca. Então, meus irmãos, esta casa, ela tinha um encosto dentro dela. E aí, ela me ligou, me contando, eu passei para o meu líder. Ele falou: então a senhora vai lá, juntamente com o presbítero, e vocês vão escavar o local que a senhora viu. E realmente, tinha tido. Então, para muitos anos, a gente encontrou poucas coisas, né? Então é isso aí. E quem é escolhido está sujeito a passar por isso. A desvendar mistérios na vida do povo. Ai do povo, se não é os escolhidos. Porque essa mulher já estava em desespero, que ela já não sabia mais o que fazer naquela casa. Um irmão que parecia mais um ET do que um humano. Todo mundo chegava lá e queria atacar. E eu determinei: você não vai atacar ninguém aqui. E ela disse: missionária, todos que vêm aqui, ele bate. Já saiu pastor corrido aqui, que ele atacou. Pastora, eu não quero que a senhora entre na casa dele. A casa era a par da casa dela, né? Eu não quero que a senhora entre na casa dele. Eu falei: mas eu vou entrar. E acabou. E ele nem da cadeira vai se levantar. Não, missionária. Eu falei: vou. Vou entrar e vou ungir. E você não vai me impedir. Porque eu não vou fazer limpeza na sua casa e deixar a casa do lado cheia de bicho. E ela temendo, né, ele me atacar, ela foi me acompanhando e eu fui com a missionária. Pedi para a missionária e o presbítero ficar na porta e entrei. Ele nem viu entrando. Ele nem viu entrar. Entrei, num toque de mágica, ungi tudo que eu pude alcançar e, final, ungi a testa dele. Ele tomou um choque que ele falou assim: eu não gosto disso. Eu falei: não te perguntei. Retire que eu quero ver. Retire! Falei para ele. Virei as costas e saí. Porque, irmãos, não dá para brincar com o mal se você está no mal. Mal é mal, bem é bem, acabou. Ele não atacou nós, ele não xingou nós, porque disse que ele xingava todo mundo, né? Então, meus irmãos, isso não é glória de missionária Terezinha, nem de profeta Terezinha, que quem vê e quem fala é profeta. Independente se alguém gosta ou não. Eu sou profeta do Espírito Santo e acabou. E ninguém pode retirar. Então, meus irmãos, essa história é uma história muito longa. Vou voltar no início e vou vir para o fim. Hoje minhas palavras estão tudo cheio de mistério. É só analisar o início lá na frente, lá no começo. Lá foi mistério do Espírito Santo na minha boca.
E novamente aquela mulher, já no final dos trabalhos, né? Já tinha, não recordo, foi 7 dias que nós fomos lá, ou foi 3, não recordo bem se não. Tem muitos anos. E minha cabeça é obrigada a guardar tudo, né? Sei que estava no final do trabalho, ela me concluiu dizendo: missionária, eu já consegui dormir naquele local que eu falei que eu não conseguia dormir. Falei, lógico, ué. Quem te empatava não tá mais lá. Aí ela disse, eu esqueci de falar um detalhe para a senhora. Falei, que detalhes? Conta. Então, no final, que aquela voz ia embora, ela disse para mim assim, tia, ai, que alívio. E ela aspirou e foi embora. Então, meus irmãos, não vamos duvidar das coisas existentes antes da vinda de Jesus. Somente a vinda de Jesus vai concluir tudo. Isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. É algo que estava em oculto, que tinha que ter vindo para a superfície da revelação espiritual. E ela disse mais, já fui em tantas igrejas, tantos pastores vieram aqui e não puderam me ajudar em nada. Eu falei assim, eu não sou mais um pastor, nem mais uma pastora. Eu sou uma mulher ungida e remida. Eu sou uma mulher que não foi homem que me chamou. Não foi mulher que me ungiu. Não foi homem que me ungiu. Não foi homem que me buscou. A própria voz do Espírito Santo. E não é glória minha, é glória para eles. Não é para mim. Eu só sou instrumento na mão deles. Por isso, meus irmãos, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar o que vier. De enfrentar o que vier. Porque o diabo ele pode ranger os dentes e vir para cima, ele não consegue pôr a mão. Sei que está longo essa pregação, mas é tão glorioso falar do Espírito Santo. É tão maravilhoso falar o que ele faz na minha vida, que eu até temo quem duvida do Espírito Santo na minha vida. Quando o Espírito Santo quer, meus irmãos, vou falar essa palavra, as palavrinhas aqui e já vou encerrar. Quando ele quer, e ele sabe que tem pessoa que quer ficar contra a escolhida dele, ele não deixa eu enxergar a pessoa. É tão incrível, tão incrível. Tem pessoa em uma cidade que eu passei, ela ficou 1 ano comigo. Aliás, 2 pessoas, né? Chegaram juntos. Eles nunca vêm, né? Sempre vem maloca, né? E essas pessoas, fiquei sabendo depois, por isso que eu tô contando. E essas pessoas, não vou falar se é homem, se é mulher, elas viveram comigo ali 1 ano e eu não conhecia elas. Em uma feita, eu vim para minha cidade, Curitiba. Mais precisamente, cidade de Araucária. E eu recordo que eu voltando para o meu trabalho missionário, uma líder chegou em mim e falou, quero que a senhora
eu tomei ousadia de falar para fulana e Bertana que elas vão ser ministras da Santa Ceia. Mas não é meu trabalho, é da senhora. Então eu quero que a senhora prepare elas para mim. Quando a senhora preparar elas, levar para a sala da ceia, ensinar tudo que tem que ensinar, a senhora me procura para me consagrar elas. Que é assim que funciona. Eu sou levantadora, mas eu não faço unção porque tem quem faça. Portanto, se Deus me mostrar uma pessoa e eu falar para a pessoa que vai ser uma coisa, vai ser e acabou. Não tem meio termo, que eu não falo por mim. E a pessoa acaba sendo aquilo. Comprovada dezenas de vezes. Então, meus irmãos, eu sei que o vídeo está longo. Não sei se ele vai caber ali no Face. No Face não cabe, mas no YouTube sim. Coisa, mistérios que eu convivo com eles. E essas duas pessoas, chegando um dia certo lá, eu procurei as duas. Eu estou adiantando fatos aqui, mas não é bem assim, não. Então, ela falou, né? Você vai pegar fulano, Bertana e vai prepará-las. Eu falei, mas quem é? Lembro que eu estava no altar do lado dela, que o altar é meu lugar. O altar é meu lugar. Eu estava no altar, junto com ela, auxiliando ela. Ela me apontou com o dedo, meio assim, disfarçando, né, que era muita gente. Aquelas duas assim, 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 que tá assim, assim, assado. Eu olhei. Falei, mas quem? Aquelas duas assim, 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 assim. E a minha visão espiritual se abriu e eu vi. Eu vi as duas pessoas. Aí, beleza. Chegou no momento certo, eu fui falar com uma pessoa. E falei, como forma de elogio, falei, que maravilha de Deus. Ela disse, por quê? Vocês acabaram de chegar e já vão ocupar um grande lugar, que é trabalhar na Santa Ceia comigo. Olharam uma para a outra, tipo, me achando louca, né? Doida, né? E falou assim, não, senhora, nós já estamos aqui há um ano. E aí? Como explicar isso? Eu falei, há um ano? Aqui nesse local? Nesse local. Eu falei, me perdoa. Eu acho que é muita gente. É muita gente. Então, nem todos eu lembro a face, o rosto, né? Mas, na verdade, elas estavam ocultos, porque elas não era boas pessoas. Então, Deus não deixava eu ver elas. Porque depois de preparadas, depois de levantada, preparada, ungidas, se rebelaram quem era realmente elas contra a missionária Teresinha. Então Deus, ele anda na nossa frente, nos revelando os buracos para que nós não possamos cair nele. Então era simples assim, eles esconder elas, para que elas não tentassem contra o meu ministério antecipadamente. Porque tentaram contra o meu ministério depois de ser ajudadas. Mas isso não sou eu que vou responder para o meu pai lá no céu, quando quando eu encontrar com ele. Porque ele está aqui comigo agora. Quando eu estiver face a face com ele. Quem vai responder são as pessoas, não sou eu. Porque se eu querer o mal de uma pessoa, eu quero o meu mal. Deus não me levantou para fazer mal para ninguém.
a não ser ajudar. O coração, às vezes, sangra. A mente dói. Porque a gente vê quando a pessoa está com a mão no ombro e o pé levantado para chutar. Então, meus irmãos, é isso aí. Quando se mete nas profundezas, é de arrepiar. É de arrepiar. Eu vou agora encerrar, no nome de Jesus, para que eu volte em outros momentos falando de mais coisas espirituais, para que a pessoa venha conhecer e reconhecer que nós não somos nada. Nós somos emprestados aqui nessa terra. A terra que é o alicerce que o Pai fez para nós. E que segundo jaz no maligno, mas a terra não é do maligno. A terra é do nosso Pai, que é Deus. Ele só caiu para cá porque ele não tinha como cair para cima, né? Então ele tinha que cair para baixo. Quando vocês quiserem buscar algo do alto, pega o Salmo 121. Salmo 121. Amém? E nesta manhã de sexta-feira, eu quero dizer que logo nós vamos ter aí uma festa chamada Halloween, né? Festa das bruxas. Que a gente precisa se prevenir. O mal trabalha contra o bem. Mas o bem não pode estar disperso. Nós temos que estar apercebido, analisando as coisas que está para acontecer. Deus mostra, Deus mostra. Mas se eu ficar desalienada, parece topeira, com a minha lamparina vazia, sem óleo, sem azeite, eu vou ser pega de surpresa. Olha a palavra aí, Deus. A palavra que venceu na minha mente, quando o Senhor me disse lá em São Paulo, não seja pega de surpresa. Ela tinha que ser concluída hoje. E concluiu agora. Lá em São Paulo, 5 da manhã, eu tive a voz do Espírito falando para mim. Na verdade, quem fala é o arcanjo Gabriel, né? Ele é que dá mensagem. Falou para mim, não seja pega de surpresa. E eu me acordei com essa palavra. Levantei, me cuidei, saí do quarto, fui fazer o café. Quando terminei de fazer o café, bateram na porta, 6 horas da manhã. Revelação, 5. Ação, 6. O acontecimento. Eu desci do lugar que eu estava, que era andares, né? E fui até a porta, muito cedo, né? Os outros ainda dormiam, porque eu só tinha hora, eu não tinha hora de me recolher, mas eu tinha hora de levantar. Eu podia deitar 1, 2 e dormir às 3, 5 eu estava de pé. Então, quem quer saber o que é trabalho e obra, é só ir para fora, que aprende. Aí, bateram na porta, eu desci correndo, né, 6 horas da manhã, né, tá tudo meio esquisito ainda, né, temendo, né, desci e perguntei,
Quem é? Olhei por debaixo da porta, eu vi três pessoas, 3 pés. Aí eu perguntei, quem é? Uma da pessoa respondeu, sou eu. Eu quem? Fulano. Amém. Só que eu vou aqui tentar abrir a porta, mas vocês vão me ajudar a abrir aí de fora, porque eu não consigo. Eu não consigo erguer essa porta só. E os outros não estão aqui ainda. Que era vários missionários e várias missionárias, né? Aí colocaram a mão lá na porta, lá por fora, né? E eu ajudei por dentro. E conseguimos erguer uma altura, né? Que eles conseguiram entrar. Era 2 homens e uma mulher. 3 líderes espirituais. Fortíssimo da igreja. Então, meus irmãos, quando o Espírito Santo mandou, falou a Gabriel, avisa ela, era porque eu não podia passar vergonha. E ali, recolhi aqueles líderes para dentro, se assentaram lá no templo e ficaram lá. Até o líder da igreja chegar. 8h30 da manhã. Para quem chegou 6, né? Mas quem veio foi eles, né? Tem que esperar era eles também. Muito lógico, né? Convidei para o café. Subiram, tomaram café e desceram. Então é assim a vida de quem lidera. Quem lidera, quem cuida é ele. Não é você que se cuida, não. Por isso, meus irmãos, eu tenho comigo que eu não devo ser pega de surpresa. Porque eu sou avisada. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Deus é rico e maravilhoso. Porque eu estava lavando louça. Eu ia limpar o chão da minha casa. E parei. Veja que eu coloquei aqui um manto, um lenço, o que eu achei na frente. O que eu achei na frente eu coloquei. Então é assim. Eu quero desejar a vocês nessa sexta-feira proteção espiritual do alto que vem do céu para nos proteger, livrar do mal. Porque sexta-feira muitos trabalham contra pessoas, mas nós não somos atingidas no nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que buscar proteção. Não podemos ficar de olho fechado, não. Deus deu joelho. Joelho é como telefone, ó, para Deus. Eu quero abençoar cada um rica e abundantemente. Espero que vocês aprenderam algo dentro da revelação espiritual. Porque quem revela é o Espírito Santo de Deus. Para que nós andamos e trilhamos o bom caminho. Eu abençoo com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção dos 7 Espíritos de Deus. Fique na paz do Senhor. Shalom. Adonai.